me chamo Viane Cruz Gomes Oliveira, sou aluna do 8º semestre de licenciatura em Língua Inglesa e Literatura e irei apresentar os resultados de pesquisa desenvolvidos no Grupo de Pesquisa e Extensão de Leituras da UNEB Campus 4, apoiado pelo Programa de Iniciação Científica e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Dentre os 3 subprojetos inseridos no Projeto Mãe da tradução como reescrita Escritoras de Língua Inglesa no Sistema Literário Brasileiro, coordenado pela professora doutora Juliana Cristina Salvadori, localiza-se minha pesquisa intitulada Traduções de Escritoras de Língua Inglesa no Brasil, o gênero sci-fi. Então, o objetivo desse subprojeto foi de compreender como os elementos paratextuais reescrevem o gênero sci-fi e constitui o cânone doméstico literário brasileiro das escritoras e seus textos para o público leitor. Então, para isso, nós mapeamos as editoras brasileiras e seus projetos editoriais com o recorte temporal dos anos 2000 a 2019, no que tange a literatura traduzida de ficção científica escrita por mulheres de língua inglesa. E a partir da seleção desses textos, nós realizamos as descrições dos elementos paratextuais para a construção do corpora, no que resultou na análise final, desenvolvida por meio do software do programa Anticonc. A nossa pesquisa ela foi dividida em 3 etapas, né? A primeira foi exploratória, dos projetos editoriais no que tange a literatura traduzida, das editoras selecionadas, e dos trabalhos acadêmicos a respeito do gênero sci-fi. Para a nossa segunda etapa, nós tivemos o mapeamento das traduções e circulações de textos de ficção científica em língua inglesa traduzidos para o Brasil a partir da seleção de editoras brasileiras. Para a nossa terceira etapa, nós tivemos a análise textual, que pautou-se na compilação e análise dos elementos paratextuais selecionados para a elaboração do corpora através do software Anticon e, com isso, a análise de corpos. Então, antes da gente compreender a circulação da escrita feminina dentro do gênero, nos aprofundaremos nas definições e conceitos do gênero sci-fi. Há uma multiplicidade, de definições e de enfoques da ficção científica por conta das suas vertentes de gêneros e subgêneros, tais como distopia, cyberpunk, new wave, que são responsáveis pela construção de narrativas e de universos ficcionais e também do atravessamento dos tempos verbais, que é uma das grandes características da ficção científica. E com isso nós temos a proliferação do gênero, que eles apropriam o gênero para outros formatos, tais como games, séries, filmes, cinema, que ajuda a visibilizar essas obras e também para que a gente consiga compreender como é que esses elementos funcionam, como é que eles estão configurados. Então tem sido uma ferramenta produtiva. E aí nós temos ainda a literatura ficção científica, ela tem sido marcada como uma literatura menor, e isso impactou na circulação de textos de autoras e resultou numa literatura de nicho, pensada em necessidades específicas, em públicos específicos, em leitores, consumidores ali daquela literatura e de textos pouco explorados pelo mercado, Então, no final da década de 60, a escrita feminina de ficção científica, ela teve um alcance maior. E Ursula K. Le Guin foi uma dessas mulheres, que contribuiu para isso, e ela também contribuiu para reescrever o lugar da mulher dentro das histórias como heroínas, comandantes, e também para discutir temas como feminismo, como religião, sexualidade, e tudo isso através dessas narrativas, Então ela altera um pouco esse quadro de discussões, Ela traz temas interessantes, profundos para discutir através disso. Então no próximo card nós iremos compreender o gênero sci-fi no Brasil e as editoras brasileiras que publicam então esse nicho. Então, o gênero sci-fi tem se estabelecido no Brasil através dessas editoras de nicho sci-fi que são responsáveis por importar essa literatura, traduzir e preservar esses cânones, Então, traduz-se autores que têm alcance
no mercado, né? Portanto, a tradução ela vai ter o papel aí de inserir o gênero no universo leitor brasileiro e de inovar e alterar esses modelos que já estão estabelecidos. Então, esse movimento ele se dá através da tradução, que vai impactar em novos públicos, novas discussões e formatos, e isso pode contribuir com alcance positivo para o mercado editorial. Então, as editoras selecionadas para o mapeamento das traduções, como vocês podem ver, de autoria feminina, né, dentro do gênero sci-fi, foram a Aleph com 6 traduções, a Rocco com 14, Morro Branco 7, Arqueiro 2, Darkside 3 e Intrínseca 3, resultando num total aí de 35 traduções para o Brasil. E os sites, né, que nós fizemos esse mapeamento classificam essas obras e essas escritoras como ficção científica e distopia. Então, com essas informações, né, que nós obtivemos, buscamos compreender esse mapeamento por editora e por ano de publicação. Vamos compreender, né, o gênero sci-fi dentro desse recorte temporal dos anos 2000 a 2019, e a partir dos gráficos apresentados, como vocês podem ver, a editora Rocco ela é responsável pelo maior número de publicações dessas traduções, pois emerge com um número de 45,2%. A Intrínseca e a Aleph elas apresentam porcentagens semelhantes do número de 19,4%. E com um número menor de traduções, nós temos a Arqueiro com 6,5% e a Darkside com 9,7%. No segundo gráfico ao lado, é possível observar o aumento dessas traduções entre os anos de 2011 a 2019, com um número de 93,8%, em comparação com os anos 2000 a 2010, com 6,3%. Então, vamos compreender agora as escritoras de língua inglesa no Brasil, né? Então, dessas traduções, as escritoras mais traduzidas que emergem, né, do mapeamento são Octavia Butler, Ursula K. Le Guin e Veronica Roth, com um número de 14,3%. Então, elas são canonizadas no sistema literário brasileiro, e nós entendemos cânone na perspectiva de Venuti 2002-2004, de que a seleção de textos, assim como o projeto tradutor acolhido pelo tradutor e alterado por editores, podem estabelecer cânones domésticos para literaturas estrangeiras, né, no que impacta em revelar ou excluir obras e autores. Com consciência dessas informações, nós partimos para a construção da nossa análise, né? Então, para a construção da análise, nós selecionamos os elementos paratextuais, capa, contracapa, orelhas, para observar a ficha catalográfica, a descrição e temática, na perspectiva de que o processo de leitura ele vai começar antes mesmo que você abra o livro, pois a forma com que ele é apresentado vai provocar diferentes respostas no leitor. Então, essa é a abordagem de Gannett 2009. Os paratextuais eles são responsáveis por destacar nos livros as obras, gêneros e escritoras para determinado sistema literário. Para nossa análise, nós selecionamos as editoras que contam com maior número de publicação no período previsto e selecionamos os textos das escritoras que emergiram como mais traduzidas. Selecionamos as reedições do romance A Mão Esquerda da Escuridão e Os Despossuídos, com o número de 4 livros, a trilogia Jogos Vorazes com 3 livros, a série Divergente com 4 e a coleção Kindred com 5. Para a construção da descrição dos elementos paratextuais, nós consideramos cor, posição, fonte, imagem, ilustração, comentário, sinopse, escritor, tradutor, gênero e informações gerais. Então, nós usamos essas informações para construir usamos as descrições dos elementos paratextuais, nós inserimos no software do Anticon e fizemos a contagem de frequência. Então, das capas emergiram um número de 38 para cor, 29 para nome, 27, né, a frequência, para livro, 21 para autora e 7 para best-seller. Na contracapa, nós encontramos 35 para cor, 32 para capa, 27 para escolha e 15 para frase. Para a contagem de concorrência, nós tivemos cores, branco, preto, laranja e amarelo. Também,
dessa concorrência emergiu Le Guin com 2, Collin com 2, et al. 2 também. E também dessa contagem também emergiu distopia e ficção científica. Com a análise do Anticom, foi possível perceber também que emergiu alguns adjetivos, né, como humorada, surpreendente e impressionante sobre, né, as escritoras. No momento que nós estávamos fazendo a análise das capas e contracapas, tinha alguns comentários sobre as escritoras e esses foram que emergiu lá no Anticom, né, na análise através do software. E também emergiu as palavras complexo, profuso e criatividade em relação à escrita dessas escritoras. Sempre tinha um comentário ou no prefácio, na introdução, sobre esse processo de escrita. Então, foi o que emergiu da nossa concorrência também. Então, com isso, nós podemos perceber o interesse de mercado, né? Através do expressivo número de vendas de best-sellers nesse recorte dos anos 2000 a 2019, a circulação de filmes para o Brasil, tendo em vista que Jogos Vorazes conta com 3 filmes e ele aparece no nosso mapeamento com o número de 3 livros, Divergente com 3 filmes e ele também aparece no nosso mapeamento e na nossa análise, né? Então, esses 2 livros contêm 3 filmes cada. E também podemos perceber prêmios na categoria ficção científica e distopia recebido pelas autoras do nosso mapeamento. Os prêmios foram o Hugo, Nebula e Lux Award. E a maioria direcionada para o público infanto-juvenil, tanto lá na classificação da editora quanto na classificação dos prêmios. E a circulação em âmbito acadêmico ela ainda é pouca por conta do número de trabalhos, então nós encontramos apenas 20 trabalhos que discutissem sobre isso. E a circulação da escrita feminina no gênero também é muito pouca, apenas 35 traduções. Esse é o grupo de pesquisa pelo suporte e compromisso, as minhas colegas de pesquisa André e Daiane, a orientadora Juliana Cristina Salvador pela dedicação e referência, ao professor Davi pelo apoio e ensinamentos, ao programa de IC pela oportunidade e a FAPESP por acreditar e financiar essa pesquisa. Essas são minhas referências.